Olá, boa noite. Essa é a estreia do programa Olhares. Eu sou a Cris Rosa e a partir de hoje estarei com você aqui na TVCI, todas as quartas-feiras, para trazer um pouquinho do nosso olhar sobre as belezas, a cultura e o povo do nosso Paraná. Nós vamos falar de culinária, de qualidade de vida, da causa animal, da importância das mulheres na sociedade e de muitos outros assuntos. Eu espero que você seja a minha companhia de toda quarta-feira e que esse programa leve um pouco de leveza e de alegria para as suas noites de quarta-feira. Então, eu já inicio o programa agradecendo a todos que estão comigo nessa nova empreitada e principalmente a você que está aí do outro lado e é o motivo de nós termos sonhado esse projeto. Muito, muito obrigada! E a gente sempre começa o programa com uma reflexão. A reflexão de hoje é baseada em uma frase famosa do livro Pequeno Príncipe. Ela diz o seguinte: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. E eu te convido a olhar para tudo que acontece ao seu redor com o coração, com esse olhar de amor, de carinho, de proteção e gratidão. O que você acha? Vamos fazer assim? Pelo menos até o fim desse programa e, se possível, no nosso dia a dia também. Vamos? E a nossa primeira reportagem fala sobre saúde, sobre a vida e sobre o nosso futuro. Me conta, como você quer envelhecer? Se é de uma forma tranquila, saudável, com longevidade? As atividades físicas podem ser aliadas e não é preciso começar jovem. O tempo para começar é agora. Tem gente que começa na melhor idade. Isso mesmo. Os idosos estão se movimentando e melhorando a qualidade de vida. O Eduardo Forigo vai contar pra gente. A idade vai além de um número, é um sinônimo de longevidade. E para chegar aos 83 anos, como é o caso do seu José, ficar parado não é uma opção. Após uma vida de muito trabalho, a academia se tornou um aliado para se manter forte, ativo e melhorar a qualidade de vida. Eu fui incentivado pelo Rogério, pelo filhão lá, e estão fazendo. Para mim foi bom, foi ótimo, porque atividade física, eu estou aposentado, ficar sem fazer a atividade física é ruim, Os especialistas apontam, se mexer e se cuidar, garantem longevidade e benefícios na vida. É para melhorar a qualidade de vida, trazer mais autonomia para o idoso, com a parte muscular, fortalecendo a parte muscular, com a musculação em si, que é o caso que a gente está trabalhando hoje. E fortalecendo a parte muscular, traz mais independência para o idoso, mais autonomia, para ele sentar, levantar, pegar objetos, carregar objetos. Fortalecimento muscular reduz bastante o risco de quedas, de fraturas, que são bem graves, no caso dos idosos. O que precisa ser feito é, além da medicação correta, são atividades físicas regulares. Mesmo o idoso tem que fazer atividade física, ele tem que ficar mais forte. Ele tem um pouco mais de dificuldade de formar músculo, coisa que antigamente ele formava com mais tranquilidade, Mas ele precisa realizar atividades físicas para poder ficar forte, conseguir realizar atividades como levantar de uma cadeira sem ajuda, conseguir ir até a cozinha, ir até o banheiro, fazer essas atividades sem necessitar de outras pessoas, E além disso, ele precisa ter uma alimentação de qualidade. Para evitar quedas e manter a saúde bem na melhor idade, algumas prevenções são essenciais. Prevenir quedas, tirar o tapete de casa, o tapete que ele pode escorrer, ter corrimão nos banheiros ou em casa, evitar escadas, isso também é de extrema importância para o idoso conseguir envelhecer com qualidade. A academia e outros esportes vão além de movimentar o idoso, servindo também para elevar a autoestima e promover um pertencimento social. A gente vê a evolução deles, não só da parte muscular, da parte física, mas da parte social, porque gera um vínculo, O idoso vem para a academia, ele conversa, ele debate, ele acaba criando uma amizade, acaba diminuindo o risco, de depressão, de crise de ansiedade, porque como a tendência do idoso é ficar mais tempo em casa, Então, ele vindo para a academia reduz a ansiedade, depressão, ele interage mais, a autoestima dele melhora, ele se sente mais forte para fazer as coisas do cotidiano mesmo. A academia para mim é ótimo, traz alegria, eu venho 2, 3 vezes na semana e tá bom. É uma forma de sair de casa e se movimentar também. É uma forma de sair do cotidiano, E eu dirijo o meu carro ainda, não tenho problema nenhum.
Estão vivendo. E se mexer nessa etapa da vida é fundamental. E as opções são diversas, como a caminhada, natação e também, é claro, a musculação. Mas não tem assim algo que ele não possa fazer dentro das limitações, né, de cada indivíduo. É uma musculação, uma natação, uma hidroginástica, caminhada. Hoje, inclusive, né, tem bastante idoso que começa a correr. Então não tem, desde que ele tenha vontade e, logicamente, acompanhado de um profissional adequado, né, que ajude ele trabalhando ali na questão de evitar lesão, evitar que se machuque, aí é a vontade dele. E o Dr. Flávio ressalta, além das atividades físicas, os exames devem ser feitos e estarem em dia. Então a saúde do coração ela tem que estar em dia. Então exames como eletrocardiograma, ecocardiograma, exames de sangue como colesterol, triglicerídeo, eles precisam ser realizados. Além disso, a função dos rins, né, com o passar dos anos o rim não funciona mais direito, né? Então isso tem que ser investigado e acompanhado. A função do fígado também é de extrema importância. E dentro da parte ortopédica, quando a gente fala de osso, é muito importante que esse paciente faça raio-x para identificar quadros de artrose, causas de dores crônicas e também uma densitometria óssea, para ver se esse paciente não está com uma osteoporose, uma osteopenia, que aumenta o risco de fraturas. Mesmo treinando há 1 ano, seu José começou e agora aproveita a aposentadoria, descansando entre a academia e casa. E a personal Bruna reforça que o importante é começar, independente da idade. Hoje praticamente nada, viu? Eu vivi a vida inteira como mestre de obra, construindo obra por aí, né? Construí aqui para lá, não tem tantas obras que eu fiz por aí. E hoje estou descansando. Então eu faço academia, fico em casa. Nunca é tarde para começar, né? Então, se você não começou, comece agora. Se você já treinou e está parado, volta a treinar, fazer alguma atividade física. A atividade física, o nome diz para o físico, mas vai muito além do físico, né? Qualidade de vida, social, emocional. E nunca é tarde para começar, então comece hoje. E além das atividades físicas que o Eduardo acabou de mostrar aí pra gente, outras atividades podem nos ajudar a manter a mente e o corpo ativos. Assim, são os bailes da melhor idade. Um deles é realizado aqui aos domingos no Clube Olímpico de Paranaguá. Agora em outubro vai fazer 9 anos que nós estamos aqui no Clube Olímpico. Nós começamos com o baile do bolero lá no Clube ABB há 11 anos. Daí de lá a gente montou aqui aos domingos. Como o Jair, ele adora tocar bolero e hoje em dia é difícil os músicos tocarem bolero. Ele se especializou e hoje a maioria dos clientes adoram vir no baile para ouvir ele tocar bolero. São terceira idades e casais que são apaixonados por dança. 30 anos. 30 anos que nós participamos do baile da terceira idade. Você aprendeu a dançar em 95. Nós fomos aprender a dançar quando ele aposentou-se e nós fomos fazer 25 anos de casados. Até ali nós não sabíamos dançar. Para mim foi uma terapia enorme, para ele acho que também. Terapia, sociabilidade, né? Conhecer pessoas. Fazer amizade é muito bom. Quando nós estamos para Curitiba na praia, né? E ele está aqui, cada um vai no baile, ninguém tem ciúme de ninguém não. Aqui é uma família. Eles esperam o final de semana chegar para vir para o baile como se fosse uma família. Eles chegam aqui, se abraçam, se beijam e dançam. Eles falam que é a fisioterapia de final de semana deles. E o que dá para concluir com isso? Que a dança melhora muito a vida deles, muito. A dança é uma terapia na terceira idade. Então a terceira idade vem dançar com o Jair Máximo. Viu só, pessoal? Nunca é tarde para começar. Vamos começar hoje a fazer exercício, a dançar. É isso aí. O importante é começar. E agora nós vamos fazer um breve intervalo. E daqui a pouco a gente volta para falar de saúde e autocuidado.
nós vamos falar da campanha Outubro Rosa e de 2 instituições que atuam aqui no litoral. Ainda estamos no mês de outubro e esse é um mês importante de conscientização sobre a saúde da mulher. Por isso, vamos acompanhar um pouquinho do trabalho de 2 projetos que atendem mulheres e famílias que lutam contra o câncer de mama e colo de útero. E ver como as mulheres assistidas têm a vida impactada pelas causas e o apoio que é essencial nesse processo. Outubro Rosa, um mês para o autocuidado feminino, momento de olhar para si e principalmente se cuidar. Aqui em Paranaguá, quem passa pelo câncer de mama ou colo de útero tem um apoio incondicional. A Rede Feminina de Combate ao Câncer e o Instituto Peito Aberto promovem cuidado e ajuda para assistidas, como é o caso da Samanta e da Claudete, participantes dos projetos e que superam as etapas dessa situação ao lado dos grupos. E aqui, o pessoal da rede daqui são maravilhosos. Eu falo que esse apoio que eles nos sustenta, né? Porque assim, o diagnóstico não é fácil, né? E a gente não pode deixar se abater, mas assim, o carinho que elas têm em qualquer parte sempre, às vezes quando eu vou no Erastinho ali, quando eu ia fazer químio, eu ainda faço aplicação, elas estão sempre ali. Quando vem buscar a cesta, é sempre um acolhimento, um carinho assim, muito gratificante mesmo. Aqui eu consigo me reencontrar, né? Enfim, aqui eu estou me sentindo como viva todos os dias, porque quando eu não estava aqui, eu achava assim que eu não podia mais fazer nada, estava desmotivada. Mas aqui no Instituto eu encontrei assim, bastante coisas que me deixaram bem. Os espaços são onde as mulheres encontram apoio emocional, orientação, oficinas que fortalecem a autoestima, além de gestos simples, como a doação de perucas e lenços, que fazem diferença em meio ao tratamento. Temos a venda das camisetas, das sombrinhas, né, que gera renda para a gente ajudar os assistidos para fazer a compra da cesta básica, né. O assistido vem até a rede, traz os seus documentos pessoais, né, para a gente poder fazer a visita na casa deles, traz o CID do tratamento dele. E após a visita, a gente já consegue fornecer a cesta básica para eles, com o que é necessário, né, do que foi prescrito pelo médico. Nós fazemos todo tipo de apoio, né? A gente começa pelo acolhimento, porque o Instituto nasceu na necessidade que a Fabiana Parro e a prima dela Isabela encontraram no momento que elas estavam, né, com a doença, de que a mulher se sentia muito sozinha, elas se sentiram sozinhas. Então, a ideia do projeto é para que essa mulher se sinta amparada, ela não está sozinha, né? Então, você acaba entendendo o que elas estão passando, né? Nós atendemos os assistidos que passam pela vulnerabilidade social, né? Nós atendemos com cesta básica, suplemento alimentar, fralda geriátrica, né? Medicação e temos ajuda jurídica. O mês de outubro é marcado por esse combate, porém o trabalho das instituições segue durante todo o ano, ajudando, motivando e trazendo assim uma esperança para as mulheres que participam dos projetos. A gente é muito chamado assim para fazer palestras, então a gente acaba distribuindo isso. Tem pacientes que se dispõem a ir, então a gente faz uma agenda nos locais e daí se desdobra, né? Às vezes faz 2, 3 palestras no mesmo dia, vai 2, 3 pacientes para falar, né? Fazer um relato, falar sobre tudo que o Instituto faz e a importância, né, da conscientização, no caso da mulher. E o trabalho aqui continua o ano todo, né? Nós vamos lá, a gente vê como que elas estão, né? O que elas estão necessitando, então tudo anotadinho para ver o que elas precisam. Aí a gente vai ajudando. O tratamento não é nada fácil, fazendo a mulher se superar a cada etapa. Mas as vitórias dessa dura batalha são gratificantes e motivadoras nesse processo tão difícil. Foi assim, né? Inicialmente foi bem difícil, complicado, né? Mas eu acabei... primeiro você tem aquele impacto, mas depois você encontra forças, né? E você encontra aqui também bastante apoio, né? E para mim, estou renascendo sempre, todo dia. Eu acho que
A doença, ela te traz medo, mas também te dá muita força. É isso que eu tô, assim, todo dia querendo mais força para enfrentar o meu tratamento, né? O diagnóstico, eu fiquei, assim, meio que assustada, né? Porque eu pensava, assim, que poderia dar não, né? Mas quando eu recebi, foi um pouquinho chocante. E daí o meu diagnóstico, ele veio como câncer de mama maligno, né? Eu não esperava que seria assim tão grave, mas eu segui em frente com o tratamento, né? E eu fiz cirurgia, né? E depois eu comecei as químios. E agora faz 20 dias que eu terminei as rádios. Todo paciente que passa com a gente pelo tratamento tem uma história especial, né? A gente abraça eles aqui com um carinho, né? Às vezes a pessoa precisa de uma palavra de conforto. Tem a terapia também aqui, tem a fisioterapia aqui também. O recado do Outubro Rosa é claro: a prevenção salva vidas, mas o afeto e a solidariedade também fazem parte desse processo. Mais do que um mês no calendário, é um movimento contínuo de conscientização, cuidado e amor. Então, quanto antes você descobre que existe alguma coisa acontecendo, melhor o prognóstico de tratamento, né? Tem situações assim que o câncer ele ainda está bem no iniciozinho, às vezes uma microcirurgia ele já resolve a retirada. Hoje em dia nós temos exames assim muito sofisticados que às vezes tira até a possibilidade de fazer quimioterapia, radioterapia, então tudo depende dessa avaliação. Então quanto antes você descobre, quanto antes você tem o diagnóstico, mais fácil, melhor é o tratamento depois. Estou levando, graças a Deus, Deus me deu muita força, né? Porque eu sempre tive fé, assim, falei que, na verdade, o meu ditado era assim, que Deus não dá o fardo se a gente não poder carregar, né? Então, com fé em Deus, assim, eu fui seguindo em frente e estamos aí. Sim, peço assim para as mulheres que estão passando por isso, que tenham força e que elas procurem apoio, né? Porque sempre há uma saída para tudo. E é assim que eu me sinto. Estou bem, eu sigo minha vida tranquilamente, né? A doença não me impediu de nada. Quanto amor nesse projeto, que iniciativa bacana dessas duas instituições, Mulheres Cuidando de Mulheres. E o mês de outubro é um mês muito importante para a conscientização do autocuidado. Nós vamos para um break comercial agora e na volta você vai conhecer a estrutura da ONG SOS Quatro Patas, a maior ONG de proteção animal do estado do Paraná e uma estrutura grandiosa para atender animais abandonados em situação de risco. Agora nós vamos falar sobre um assunto que eu me identifico muito e eu dedico grande parte da minha vida à causa animal. Vários grupos e várias pessoas, muitas vezes até sozinhas, realizam ações para salvar os animais em situação de risco e de abandono. A ONG SOS Quatro Patas é uma referência no assunto aqui no estado do Paraná e é a maior ONG que nós temos atualmente em atividade por aqui. Eu quero que você conheça esse trabalho aqui no programa Olhares. Para a maioria das pessoas, os animais de rua são invisíveis, mesmo eles estando presentes nas ruas, por medo, preconceito ou por pura falta de empatia. Mas as ONGs e os protetores são a voz deles. Todos os dias eles estão ali resgatando, salvando, alimentando e sendo, na maioria das vezes, a única chance de sobrevivência desses animais. E hoje a gente está aqui no Instituto SOS Quatro Patas com a Mariane Mazon, que é a fundadora desse instituto. Então hoje a gente vai conversar com a Mariane, conhecer um pouquinho mais
sobre a história do Instituto. E hoje o Olhares veio aqui no Instituto Quatro Patas conhecer esse trabalho maravilhoso do Instituto. Como que começou, Mariane? Como que, de onde surgiu a ideia? Você já era protetora de animais? Não, comecei ajudando um protetor mais de 11 anos atrás, né? E conforme a gente ajudava, as pessoas começaram a me pedir ajuda, né? A gente acabou realizando muito resgate em outros municípios. E aí eu vi a necessidade de criar o Instituto, porque eu já estava com bastante cachorro. Então eu precisava de algo a mais, e daí eu formalizei o Instituto SOS Quatro Patas. E comecei, né? Daí a gente comprou essa chácara fazem 2 anos. E a gente está construindo do zero, não tinha absolutamente nada aqui. Né? Só tinha a casa do caseiro, o paiol, e agora a gente está com mais de 40 canis já, com mais de 150 animais aqui no local, mas hoje a gente tem mais de 520 animais, então assim, falta trazer muitos animais para cá que estão em hotéis, que é um custo bem alto, né, por mês, mas a gente fica entre pagar clínica, pagar hotel, tentar construir, né, o Instituto sobrevive apenas de doações, então é uma situação meio difícil, a gente vai fazendo como a gente pode, mas já conseguiu construir bastante, né. De que a maioria das pessoas só pedem o resgate, tanto para vocês, né, o de ONG, ou protetoras independentes, ou mesmo o poder público, só querem tirar o problema do campo de visão delas, né? Mas tem tudo um custo, tem medicamento, pessoas que têm que se dedicar aqui, a limpeza das baias. E hoje vocês são utilidade pública? Sim, estadual e municipal. Olha só, tudo certinho, gente. O Instituto é super organizado, tanto na parte documental, quanto aqui na limpeza do canil. A gente vê aqui os animais super bem tratados. Também tem a questão do carinho com os animais, porque eles também precisam de carinho, né, Maria? Quando a gente vai contratar alguém para trabalhar no Instituto, e todo mundo, inclusive, é registrado, tudo certinho aqui, né? A gente tem um pessoal grande que trabalha. A gente sempre vê se segue o Instituto, se tem animal em casa, tem alguns critérios para trabalhar aqui, tem né? Que tem que gostar mesmo, deles, né? Sim, todo mundo se apega. Aqui na chácara, o pessoal que convive com eles todos os dias, quando é adotado, choram, fazem festa, né? Tem momentos super especiais. Cães, às vezes, que ficaram anos aqui com a gente, né? Que a gente teve umas adoções recentemente, que foi um chororô, né? A hora da adoção sempre é festa. Sempre é festa, né? Então aqui a gente está na aula dos fujões. Ó. Podem ver que o canil é todo telado aqui e também dos cachorros que são reativos. Mais né? reativos, sim. Então eles precisam ficar isolados sim. em cada baia. Então eles têm o canil e aí eles têm a área de soltura, que todos eles saem todo dia para a área de soltura. Então é revezado o horário do dia para algum, né? Esse aqui que tá solto é o Rodolfo, ele veio de uma situação horrível e ele, assim, ele é super bonzinho com pessoas, mas eles se odeiam. Reativo com outros animais. Reativo com outros animais, mas... Aqui a gente está numa aula muito especial, que são os cachorrinhos que são paraplégicos, né, Mariane? Então, aqui ficam todos os cachorrinhos que precisam de mais cuidados, né? Porque eles não conseguem se locomover. Eles têm a cadeirinha de apoio, a cadeirinha de rodas deles, mas eles também têm que ficar no espacinho deles aqui segregado. Toda quinta-feira eles têm fisioterapia, né? Então eles fazem acompanhamento. Aqui tem aquecedor para eles, tem câmera, que eu sempre estou olhando eles, né? Então tem o piso, que é melhor para eles. Então aqui a gente tenta proporcionar que dá de melhor para cada um deles que, né, já sofrem com essa locomoção, né? Então a gente dá o melhor que pode. Então, pessoal, eles têm fisioterapia, piso, mas tudo isso tem um custo, tá? Então, tudo isso o Instituto tem que pagar e por isso eles precisam da ajuda de vocês. Também, gente, todos os animais aqui têm nome, todos os animais, eles são únicos, eles não são só um animal, só o cachorrinho, só o gatinho, só o cavalinho, eles têm nomes, né? Essa aqui é a Dani. Olha a Dani. Oi, Dani, diga oi pro pessoal lá, diga eu apronto sempre que eu posso, se bobearem eu apronto mesmo.
A pessoa que tem o cachorro em casa não imagina a realidade do que acontece, né? Porque o animal ele tem que ter carinho, ele tem que ter comida, ele tem que ter abrigo, ele tem que ter consulta veterinária. E as pessoas não castram e ainda deixam as fêmeas, os animais na rua para procriarem, para sofrerem maus tratos. E aí sempre a culpa é do tutor irresponsável. Inclusive, né, tem muito tutor irresponsável e tem muito município que tem castração gratuita. E o tutor não leva para castrar, porque tem preguiça de fazer o cadastro, tem preguiça de levar o animal, de cuidar no pós-operatório. Eu já cansei de levar animal de tutor, pegar ou o carro do instituto ou pagar táxi dog para levar na castração, fazer o pós-operatório, porque eu sei que depois aquele animal vai ter filhotes e quem vai ter que assumir sou eu. Então, muitas das vezes eu ainda levo, porque eles não têm nem esse compromisso de levar num atendimento gratuito. Todo o tratamento aqui faz fisioterapia, visão de qualidade, né? Então, assim, o custo realmente para manter é grande. A gente tem muito, mas não é que a gente acumula, é porque a gente resgata muito, doa bastante, porém resgata mais do que doa todos os meses. Por isso, tipo, que a conta não fecha, a conta não diminui, mas a gente investe muito nisso, né? Eu cuido de todas as redes sociais, eu gravo tudo, eu edito tudo. Então, eu estou presente em todos os lugares. Eu venho na chácara, vou no resgate, vou na clínica. Então, a dedicação, tua vida é exclusivamente aqui para o Instituto. Sim, de domingo a domingo. Todo aquele espaço que a gente tem aqui atrás é onde a gente quer construir o próximo canil. Então, alguma empresa que quiser patrocinar, de repente, né, também pode. Então, maneiras de ajudar não faltam, tem vaquinha. E eu falo assim, você não precisa pagar a conta toda, você pode doar um valor pequeno. Muitas pessoas ajudando é como a gente vai alcançar o nosso objetivo, né? O canil aqui do Instituto é passagem, não é destino. Não é destino. Então, nenhum animal merece passar a vida toda aqui, por mais bem tratado que ele esteja sendo. Ele merece ter um cantinho dele, um lar, família uma pessoa, dele. uma família, né? As coisinhas dele, o cantinho dele só para ele. Sempre a passagem, nunca destino. Mariane, a gente encerra a nossa entrevista aqui hoje, nosso encontro. Muito obrigada por receber o programa Olhares aqui. Teu trabalho é maravilhoso, você faz muita diferença na vida, não só dos animais, mas na vida das pessoas. É um exemplo a se seguir. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Obrigada a todos que nos ajudam sempre, né? E juntos a gente segue salvando vidas. Realmente um trabalho maravilhoso e de muita dedicação que o Instituto SOS Quatro Patas desenvolve. Mas para manter toda essa estrutura, os custos são muito elevados. Para você que gosta de animais, você também pode ajudar no endereço do site que eu vou deixar aqui na tela abaixo. E assim nós encerramos a primeira edição do programa Olhares. Espero que você tenha gostado. Muito, muito obrigada a você que esteve junto com a gente nesse primeiro programa. Nós nos encontramos na próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui na TVCI. Tenha uma boa noite e não se esqueça de olhar tudo com o coração. Beijos e até a próxima quarta.